Você sabe o que é ontologia. Se você está aqui é porque você achou um pouco desafiador eu explicar ontologia através das variantes da Covid-19. Pois é, a missão hoje é esta aqui. Ontologia é algo caro para se entender dentro da filosofia. Porque você começa a pensar no ser, no ente, na potência, no ato. Mais para frente, durante esse vídeo, eu vou falar as categorias ou as principais categorias ontológicas para se entender. Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Ontologia, para fazer o beabá aqui, ontologia quer dizer o quê? Onto, ser, logia, estudo do ser enquanto o ser. A ontologia, muitas pessoas vão usar outra palavra para ser sinônimo de ontologia, vai chamar metafísica. De forma particular, eu gosto de dividir metafísica e ontologia. Uma das grandes perguntas metafísicas é a seguinte: por que existe algo ao invés de nada? Por que existe o ser ou ao invés do não ser? Tá pegando essa reflexão? Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal e dá o seu like aí, que isso ajuda bastante. Se você já sabia o que é ontologia, comente abaixo aí. Se já sabia o que é metafísica, comente abaixo aí. Algumas noções básicas de ontologia são elas: o ser, o ente, a potência, a substância, o acidente. Vamos falar de novo? Ser, ente, potência, substância e acidente. Se você continuar no estudo, quando a Covid-19 ela foi verificada lá em 2019, 19 quer dizer que foi o ano que ela foi catalogada como uma doença ou como um vírus. Mas antes de catalogar, estava acontecendo morte de pessoas, estava tendo reações no corpo dos seres humanos de diarreia, falta de ar, perda de apetite, perda de olfato, e as pessoas não sabiam o que eram. Diziam que estava existindo algo, olha só aqui, existia algo que estava causando certas reações nos seres humanos, causando até a morte. Quando os cientistas foram pesquisar, encontraram algo, novamente, de estranho no corpo dos seres humanos, ou no corpo das pessoas que estavam morrendo com esse novo algo. Quando pesquisaram, descobriram que era um vírus. Depois, quando verificaram mais ainda, os cientistas perceberam que esse vírus parecia o Sol quando estava em eclipse, saindo cados de raios ao redor dele, parecendo uma coroa. Então, batizou esse vírus com o nome de corona e foi catalogado com o nome científico de coronavírus. Então, esse coronavírus, ele precisa de uma substância para se manifestar. Uma substância para se manifestar. Então, esse coronavírus, ele é um ente que depende de uma substância para manifestar. Ele não existe por si mesmo, mas precisa de algo para vir à existência. Mas, tirando dessa substância, vamos entender que o corona, ele é um ser. Ele existe, foi catalogado, saiu desse algo. Quando a gente pergunta, existe algo, o que não existe, a gente está fazendo uma metafísica especulativa, tentando entender o mundo à nossa volta
e perguntando o que é esse algo que existe. Quando a gente começa a catalogar e dar um nome para esse algo, a gente já está fazendo uma ontologia. Então, de forma ontológica aqui, vamos dizer que o corona é um ser e as suas variantes são os entes. O corona, o ser, as variantes, o ente. Porque dependeu desse ser para que esses entes viessem a existir. Então, esses entes, normalmente as pessoas começaram a falar, existe algo que está causando morte nas pessoas. E esse algo nós contatamos, fizemos a experiência e não é o coronavírus. E depois foi lá e começaram a falar, é uma variante do coronavírus. Aí começou a falar a variante brasileira, a variante chilena, a variante chinesa, a variante africana. Mas esses nomes estavam ficando pejorativos, estava colocando de forma negativa o país que deu origem a essa variante. Passou um tempo que os cientistas começaram a usar o alfabeto grego para categorizar as variantes da corona. Então veio corona e veio as variantes da corona, alfa, beta, gama. E a última aí que foi catalogada chama Omicron. Então você percebe que através de um ser foi capaz de criar outros entes. E esses entes, eles criam os acidentes. Os acidentes são o quê? As doenças que são geradas a partir desses entes. Mas, quando a gente pergunta o algo que existe de forma metafísica, existe outra coisa também na metafísica aqui, usando a Covid para pensar a realidade, ao mesmo tempo a gente aprendendo um pouco de filosofia aqui, para você que gosta de filosofia. Quando os cientistas estavam olhando lá aquele algo que existia, mas ainda não tinha o nome de corona, não sabia o que era, eles já sabiam que esse algo tinha o potencial de matar toda a raça humana. Então, já começa a categoria aqui. Existe o ser, existe o ente, existe a substância que esse ser se manifesta, que seria a variante, se manifestando na substância humana, com potencial de infectar outros seres humanos e com potencial de matar muitos seres humanos. Em ato, que eu esqueci de outra categoria ontológica, que é o ato, em ato, esse ser, ele matou muitos seres humanos no próprio Brasil. Então, quando você estuda metafísica, metafísica é a capacidade de você ver o mundo, você saber que existe algo, existe coisas que você não diz o nome ainda. Aqui nós mineiros, nós falamos muito trem, a coisa, mas no Nordeste brasileiro fala treco, mas pro Centro-Oeste fala troço, algo assim parecido. Mas a gente sempre, em vez de falar algo, pega esse algo aí, pega esse trem aí, pega esse treco aí, pega esse troço aí, esse troço aí, pega esse negócio aí. Aí já começa a sair dessa coisa que a gente não define o nome para uma coisa que a gente define o nome. Aqui já estamos construindo uma ontologia que vai criando categorias de forma de cima para baixo ou de baixo para cima. Exemplo, existe o ser de forma ontológica, existe o ente, existe a substância, existe a potência, existe o acidente e existe o ato. Categorias para explicar a realidade. Fala que a metafísica e a ontologia é a forma atômica da filosofia. Dizem que é a filosofia primeira, mas não quer dizer que é a filosofia que você tem que estudar logo de cara. O que você tem que estudar logo de cara é a realidade. Existe algo. A partir desse algo visível na existência, a gente começa a categorizar de forma ontológica. Espero que esse vídeo ajudou você a compreender a ontologia, a metafísica e as categorias ontológicas. E boa jornada para você, bons estudos de filosofia.
Fui.